No passado, uns 2 anos atrás, eu fui numa conferência, né, um congresso lá em Curitiba, e numa das palestras, né, do seminário que estava acontecendo lá, e eu assisti um seminário que era Ativando o Seu Chamado. E numa palavra que o pastor estava passando lá naquele momento, ele falou que o chamado é uma coisa que te faz perder o teu sono. Nessa coisa que a gente fica pensando, caraca, para que Deus me chamou, qual é a minha função, o que eu preciso fazer para Deus, e quero fazer, uma vez convertido, uma vez que nós entendemos o Evangelho como um estilo de vida, o que a gente deve fazer, qual é o próximo passo, e aquilo ali para mim ficou muito marcado, e nesse período de adoração eu lembrei disso no ato, assim. Então, assim, aquilo, o que faz, não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, que eu vou compartilhar, mas assim, ficou bem claro, o que faz, o que tem te feito perder o seu sono. O seu chamado, ele tem feito perder o seu sono naquilo que você foi chamado para fazer. E eu, naquele momento, eu falei assim, Senhor, o que me faz tirar o meu sono? Aí eu comecei a entender algumas coisas, aquilo que eu busco viver em Deus e naquilo que eu entendo como meu chamado, além de a gente estar pregando, compartilhando o Evangelho, vivendo a palavra, mas de fato o que me faz particularmente perder o meu sono é vidas, visitar, acompanhar, estar junto, estar próximo, é um Evangelho relacional. Então, assim, o que falou muito comigo nesse período de adoração foi isso, que o teu chamado ele te faça cada vez mais perder o seu sono, né? Porque eu creio que Deus ele tem um chamado para cada um de nós, se é ensino, que o ensino ele te faça perder o seu sono com aquela vontade de ensinar, né? Se o teu chamado são missões, evangelístico, evangelização, que ele te faça perder o seu sono. O seu chamado é de cuidar de pessoas, de vidas, não desista de ninguém, esteja próximo, né? Então, essa foi a palavra, foi isso que Deus falou comigo nesse período de adoração, que nós não viemos a ficar descansados. Uma coisa é ficar descansados e outra é descansar, né? Foi esse entendimento que ele me deu ali. Eu separei uma coisa para falar aqui. Nessa manhã eu queria agradecer pela oportunidade de estar pela primeira vez compartilhando na manhã. Pela manhã. Peço que me ajudem, porque ontem lá no curso eu sei como é que é ficar cansado, dá sono. Tenta segurar o sono aí. Eu separei uma introdução aqui, é bem breve, mas se eu pudesse dar um tema para essa palavra aqui, eu daria o Evangelho uma linguagem universal. E eu separei a maior dificuldade que nós cristãos podemos encontrar nos dias atuais seria não falar a mesma língua, ou seja, o mesmo discurso, a mesma palavra, o mesmo Evangelho. O Evangelho não mudou, nós é que mudamos. A palavra de Deus ela é imutável, por isso penso que deveríamos todos falar o mesmo Evangelho, que salva, que cura e que liberta. Uma das coisas que muito me incomoda, posso falar assim, é pensar que nós, cristãos, estamos com discursos diferentes, onde a palavra é a mesma. E isso me causou uma inquietação durante a semana, um pouco mais de uma semana, quando o pastor me convidou para estar compartilhando aqui. Eu já tinha falado umas semanas atrás com Edson sobre algumas coisas e Deus me confirmou essa passagem aqui sobre esse contexto, né, de falar línguas diferentes ou uma linguagem diferente. A linguagem no sentido de mensagem, a linguagem no sentido do discurso. Hoje que nós estamos vivenciando o Evangelho, que ele é mutável, que a palavra ela não muda, ela está acessível a todos. Mas por que o discurso é diferente? Por que a gente se decepciona em ver, ou presenciar, ou ouvir um discurso diferente se a palavra é a mesma?
Aí Deus ele me deu uma passagem que está no capítulo 11 de Gênesis. É bem conhecida essa passagem. Capítulo 11, bem conhecido. Capítulo 11 ele fala da Torre de Babel. Vamos abrir aqui, capítulo 11. Capítulo 11 fala assim, inicia assim, né? Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. A minha versão está assim, tá, gente? Falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim, eles tinham tijolos para construir. Uma vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Na minha versão, como eu disse, está assim. Outras versões estão diferentes. Eu vou te compartilhar para os ler e outras Bíblias que eu sei que é diferente. No verso 4 fala assim: aí disseram: agora vamos construir uma cidade de que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Como eu disse no início, o Evangelho ele é imutável, a palavra ela não muda. O discurso ele precisa ser o mesmo. E aqui a gente vê nessa passagem aqui que todos falavam a mesma língua. E eles vinham da herança de Noé. Se você acompanha comigo, por favor, no capítulo 9, no verso 1, fala assim: Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Aqui, Deus ele deu uma aliança, um sinal de aliança, né? Consequentemente veio a herança, veio os filhos, a descendência de Noé. E aqui no capítulo 11, ela retrata um povo eu notei aqui, bem soberbo, ele fala bem presunçoso, a palavra é essa. Presunçoso no sentido de pensar em que eles poderiam fazer algo. Aqui eles estão descaracterizando, desconsiderando o senhorio de Deus, né, nessa passagem, pensar que eles poderiam fazer algo. Trazendo para a nossa realidade de hoje, né, o que nós, cristãos, como nós estamos criando as nossas torres. Nós não estamos mais falando a mesma linguagem. Nós não estamos mais com o mesmo discurso, isso é triste. Eu penso que onde era para se aproximar, todos nós falamos o mesmo discurso, todos nós alcançando os perdidos, todos nós falando do Evangelho da Cruz, do Evangelho da Salvação, temos tido discursos isolados, palavras separadas. E assim, isso é ruim. Isso é ruim porque o que mais a gente escuta hoje, infelizmente, é falar assim: é esse Evangelho que você vive, é esse Evangelho que você prega, né? E isso não é bom. No verso 3 e verso 4, eu separei aqui, que ele fala assim: um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados. Assim eles tinham tijolos para construir em vez de pedras, e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Agora vamos construir uma cidade que tem uma torre que chega até o céu. Assim ficaremos famosos. Ou seja, o que eles queriam era ficar famosos. O que eles queriam era ter notoriedade.
O que eles queriam era ter o seu status, né? O que eles queriam era ser vistos. O que eles queriam não era exaltar o nome de Deus, era exaltar o nome deles. O que eles queriam era falar que eles poderiam fazer algo. O que eles queriam era falar que eu posso, eu sei fazer, e Deus não quer Deus presente aqui conosco. E hoje o que a gente vê uma realidade, infelizmente, são muitos de nós, vou colocar num contexto cristão, infelizmente, muitos de nós pensando dessa forma. Ah, Jorge, poxa, você, como eu ouvi uma vez falando assim, você está com uma palavra, um discurso onde que tem falado mal da igreja. Não, a palavra está aqui, porque a gente não pode fugir daqui, né? Porque a palavra diz, eu estou mentindo aqui, assim ficaremos famosos e não seremos mais espalhados pelo mundo. Ou seja, depois Deus fala então assim, eu vou espalhar todo mundo, porque o que vocês estão buscando aqui não é o que eu quero para vocês, né? O foco, o objetivo de vocês aqui não sou eu, então eu vou espalhar, eu vou começar a confundir vocês, cada um vai falar, aí sim cada um vai falar um discurso, né? Antes, se eles estivessem focados em Deus, colocando Deus como prioridade, colocando Deus em primeiro lugar, eles estariam falando a mesma língua. Se nós estivermos com o mesmo discurso, Deus em primeiro lugar, Deus sendo a nossa prioridade, sendo a nossa primícia, Deus ele não vai confundir ninguém. Deus ele não vai ver igreja A, igreja B, igreja C, dentro da igreja, ministério A, B, C, não. O discurso é o mesmo. O discurso tem que ser o mesmo. Então, como eu falei, o contexto dessa passagem é um povo presunçoso, é um povo que, se você vê no capítulo anterior, ou nas passagens anteriores, foi lido o relacionamento de Noé com Deus, a aliança, a promessa, né, o que Deus fez e deixou para futuramente, né, para aquela a herança de Noé. E hoje, se a gente for reparar, não muda muita coisa. A gente recebe promessas, a gente vem de uma herança, talvez o contexto nosso hoje. Eu, como pai, é o que eu busco passar para o meu filho, é o que eu busco passar para a minha família, o certo, né? O que está dentro da palavra, vamos seguir isso. Então, assim, a gente acaba se perdendo nesse meio do caminho porque a gente quer mudar o discurso. A gente quer falar uma língua diferente. A gente não quer estar pautado no que está aqui, não quer buscar, foi o que o pastor falou, foi o que o Edson também falou na sexta-feira, a gente não quer buscar o entendimento através da palavra, a gente não quer buscar o conhecimento através da palavra, a gente não quer colocar a palavra como primeiro lugar, a gente não quer ter a palavra como manual, né? O que é o manual? O manual é aquilo que você segue, porque se você não seguir o manual, você dá o seu jeitinho, você acaba se perdendo, você até consegue manipular um equipamento se você tiver, não, eu consigo mexer, né? É o curioso. A palavra de Deus não é para o curioso, a palavra de Deus é para você se mergulhar, é para você aprender, que você seguir se nós seguirmos o manual, a gente vai trilhar o caminho certo, a gente vai falar a mesma língua, a gente não vai ter separação de línguas, né? Não vai ter discursos diferentes, vai ser o mesmo discurso. Tá, então, aqui como eu coloquei já no capítulo 9, quantos de nós também somos ingratos com as promessas e heranças que Deus nos prometeu? Eu já falei aqui sobre o nosso chamado. Quantos de nós temos construído ou estamos tentando construir nossas torres de Babel, né? Infelizmente, se a gente não perceber, o nosso egoísmo, né, acaba sendo a nossa torre de Babel.
o que a gente tem priorizado em nossas vidas, se a gente não vigiar, um jargão cristão, se a gente não vigiar, a gente acaba se perdendo, a gente vai acabar mudando o nosso discurso, a gente vai acabar mudando a nossa forma de falar. Como eu falei, o evangelho não é mutável, quem muda somos nós. A igreja, ela é a mesma, nós é que mudamos, não existe igreja perfeita, os imperfeitos somos nós. Então, em algum momento da nossa trajetória, a gente tem que tomar esse cuidado de não